Olá, boa tarde, bom dia. Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quais são os mandamentos mais importantes? E ele disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu queria falar para você que Jesus, ele se importa muito, muito, muito com relacionamentos, né? E nós vivemos, como diz o Tom Holliday, ele diz assim: relacionamentos são maravilhosos, mas relacionamentos são penosos. Então nós vivemos entre esses dois polos aí, né? Esse drama. Nós vimos, né, famílias envolvidas em problemas sérios, nós vemos pessoas se separando, nós vemos pessoas se perdoando, voltando, né? Abuso, pessoa traída, pessoa injustiçada, tudo isso está dentro de relacionamento. Você normalmente é injustiçado por quem? Às vezes por alguém que está caminhando contigo, alguém que está junto de você. Então, tudo isso entra aí nos relacionamentos, né? Mas nós vemos também que Jesus, se ele se preocupa e ele nos deu essa ordem, porque amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é uma escolha que o cristão tem, não. É um mandamento que ele deixou, né? Então, com isso, Jesus, ele intervém e ele providencia, e através do seu Espírito que está aqui conosco na terra e o poder da sua palavra, ele vai nos moldando e nos ajudando a viver bem, a tratar os nossos relacionamentos, né? Então a gente vai ver um casamento à beira da falência que foi restaurado, uma pessoa enlutada que venceu o luto, uma pessoa deprimida que superou com a força de Deus e da família, né? Nós vamos ver pessoas que encontraram sentido numa grande dor. A partir daquela grande dor elas se levantaram, né? Se levantou novamente. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele mostrou isso, que ele se importa, né, com os relacionamentos, que ele entende tanto a parte desastrosa como a parte prazerosa dos nossos relacionamentos, né? E por isso ele deu prioridade aos relacionamentos. É tão importante isso que ele fala também agora, acho que é em Mateus, que quando você for ofertar, levar uma oferta no templo, na casa de Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, Jesus fala assim: deixa a oferta, guarda ali, vai lá primeiro, reconcilia com teu irmão ou com teu parente e depois vem e faz a oferta. Jesus descarta naquele a priori o ofertório, o momento de ofertar, a importância da oferta para que você conserte o coração. Isso fala de relacionamento, né? Então, pense sobre isso. Você demonstra, por exemplo, que ama a Deus? Você quer dizer que ama a Deus? Você diz que ama a Deus? Então, quando você acorda de manhã, qual é a tua prioridade? É ver a oscilação da bolsa? É olhar teu WhatsApp? Ou é dobrar os joelhos ou sentar lá na tua cadeira e falar com Deus? Você diz que ama a Deus, que ama Jesus, mas se o teu time for jogar no dia do culto, a prioridade é o teu time. Que amor é esse? Porque o amor e os relacionamentos mostram para nós o quanto eles têm valor com a prioridade que você dá, com aquilo que você prioriza. Qual é a tua prioridade? Sua esposa quer conversar algo importante com você, mas você está querendo ver o programa favorito que você está acostumado a ver. Você deixa o programa favorito e escuta a tua esposa, ou você não abre mão? Tem um monte de marido que não abre mão. E tem um monte de esposa que deveria abrir mão também para alguma coisa que o esposo é importante para ele e ela não abre. Isso está mostrando o quanto você valoriza esse relacionamento. Porque valorizar um relacionamento é ir às vezes além daquilo que você quer ou daquilo que você está sentindo para atender, ouvir, escutar e
chegar a um determinado acordo, se é o caso, se é uma coisa que está rompida, né? Seu filho pede a sua presença, mas você prefere ficar com os amigos do que com o filho? Isso é importante você responder. Isso mostra quais são as suas prioridades. Qual é a primeira coisa que você pensa de manhã, né? Os relacionamentos são mais importantes do que o dinheiro. Jesus ensinou aos seus ouvintes, olha, Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiará um e amará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, né? Jesus não estava dizendo o seguinte, se você ama o dinheiro, que é um valor, ele vai subjugar o outro. Não é uma questão de escolha, isso é uma questão de prioridade. Você não pode amar a Deus e amar o dinheiro. Se você é uma pessoa que ama o dinheiro, ama a sua riqueza, ama o seu status social, você não vai conseguir amar a Deus. Agora, quando eu amo a Deus, eu coloco o dinheiro no lugar, o status social no lugar, o título no lugar. Paulo falou isso. Meu título, ele serve como refúgio, como esterco. Porque o mais importante para Paulo era o conhecimento que ele havia tido, a experiência que ele havia tido com Cristo. Ele era um homem catedrático na lei, conhecia tudo. Um cidadão com 2 cidadanias, um homem com 2 cidadanias, né? Mas ele disse, olha, eu considero tudo isso como esterco por amor a Cristo, né? Então, Deus e o dinheiro, o amor, né, a Deus e o dinheiro, eles são valores concorrentes. E se você tentar se apegar a valores concorrentes, um sempre sufocará o outro. Então você tem que tomar uma decisão. Olha o que Jesus disse. Não é forte isso? É. Aí ele vai dizer, olha, para ratificar o que eu estou dizendo, valor concorrente, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não minam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Coração é o núcleo do ser, da vontade, da emoção, da razão, né? Então, esse texto mostra que nós temos que fazer escolhas entre atividades que levam uma maior recompensa terrena, no presente, e aquelas que reservam uma recompensa futura no céu. O que é que nós estamos buscando? Tem muita gente que se afasta de Deus. Não é porque ele não quer Deus. Não é porque ele acha que o evangelho não é bom. É porque a riqueza sufoca ele. O status sufoca ele. Ou até um relacionamento errado sufoca ele. Então preste atenção nisso aí. Não brinque com esses valores concorrentes. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. Porque nós vamos ter aqui 70, 80 anos, se vivermos bem, né? E depois, nós vamos passar uma eternidade inteira. 70, 80 anos você passa granjeando, acumulando, trabalhando, esquecendo de relacionamento em nome de ter mais, viajando, fazendo coisas, passando por cima de pessoas. E depois? Depois chega a velhice, as pessoas estão afastadas de você. Eu conheço pessoas assim. Relacionou com um monte, passou por cima de um monte, não foi leal a um monte e hoje está sozinho. Está sozinho. Se houver arrependimento, ele pode ir morar no céu, mas era importante, são valores concorrentes. Então nós precisamos olhar isso, né? Jesus se preocupa com relacionamento, mas relacionamento é mais importante do que tarefa. E outro texto que mostra isso, Jesus quando ia para a casa de Jairo, né, ressuscitar a filha de Jairo, ele encontra uma mulher no meio do caminho, que estava há 12 anos com uma hemorragia. Jesus estava indo numa tarefa, uma missão. Jairo havia convidado ele para ir na casa dele. Mas o que Jesus faz? Ele para e ele cura aquela mulher. Então, relacionamento é mais importante do que tarefa. Tem pessoa que está passando por cima de um monte de gente por causa da tarefa, por causa da meta. A minha meta é tal. Eu tenho que alcançar essa meta.
Não importa o meu filho, não importa a idade que o meu filho está, não importa o meu relacionamento, eu tenho que alcançar a meta. Você alcança a meta e perde o parente, perde a oportunidade de estar com esse filho, de ensiná-lo, de mostrar valores para ele, né? Então, Jesus se preocupa com relacionamento. Ele encontra a mulher samaritana, poderia dar vários exemplos aqui, né? Quando ele encontra a mulher samaritana naquele poço, uma mulher que ninguém ia falar com ela, Jesus vai falar com ela em público. Não era normal, comum naquela sociedade os homens falarem com as mulheres em público, só quando elas estivessem junto com seus maridos. Mas ela era uma mulher sozinha, ela tinha marido que não era o marido, né? Então, Jesus sempre se preocupou com o relacionamento. Coloque isso no teu coração, o relacionamento é mais importante do que a tarefa. E o Espírito Santo é aquele que te ajuda. Você pode estar pensando assim, mas Jesus teve tempo para cuidar de pessoas, Jesus só veio na terra para cumprir o seu ministério. Sim, é verdade. Há sempre tarefa para ser realizada, há sempre coisas que parecem ser mais importantes, né? Por exemplo, às vezes você trabalha tanto agora e fala assim, não, quando eu mudar de trabalho ou quando eu tiver um trabalho diferente, eu vou dar mais atenção para o meu filho. Esse dia não vai chegar, porque quando você tiver esse trabalho ou quando o seu trabalho mudar, seu filho já não quer mais atenção. Porque atenção é algo que se constrói, afeto é algo que se constrói no dia a dia, desde pequenininho, desde pequeno, tá? Então pense sobre isso. Ame o teu próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, já vai ficar muito mais fácil de amar o próximo e viver bem nos relacionamentos. Esta é a ordem. Esta é a ordem, a escala de prioridades no reino de Deus. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no canal e eu te agradeço muito.